Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente no seu televisor. Este é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja evangélica que prega o Evangelho de Jesus, que procura pregar o Evangelho com equilíbrio, sem se meter em confusões, em polêmicas, em agressões, em acusações. Nós queremos falar de Jesus, porque só Jesus transforma e liberta o coração de um homem, de uma família. Hoje você vai ouvir uma entrevista que vai abençoar você. E logo em seguida, eu quero dar uma palavra. Hoje, eu quero falar para os meus irmãos cristãos, os que creem em Jesus. Normalmente, quando eu falo aqui neste programa, eu procuro atingir aquele que ainda não teve uma experiência com Jesus, aquele que precisa crer no Senhor. E óbvio que os irmãos que creem participam, assistem e concordam, etc. Mas hoje eu quero falar para você que é meu irmão em Cristo. Seja você católico, evangélico, se você crê em Jesus, a mensagem hoje é para você. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Meus irmãos, meus amigos, eu quero convidar vocês para uma excursão à Europa em setembro de 2015. Serão 2 semanas no grande ônibus do Louvorzão, visitando os lugares importantes para a reforma protestante. Você está vendo esse telefone? Se você está interessado em ir, ligue para nós, vai ser formidável. Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo o Wellington Ferreira. O Wellington trabalha com transporte e ele tem um testemunho lindo de cura, de cuidado de Deus na vida dele, e é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Claudete. Wellington, vamos lá. O nosso papo sempre começa com a pergunta mais importante, que é o seguinte: como foi o seu encontro com Jesus? Bom, eu nasci no Evangelho, me afastei, mas a minha Explica um pouquinho o que é nascer no Evangelho, porque o nosso público nem sempre, às vezes, é do meio evangélico, precisa entender um pouco. Você nasceu num lar em que seus pais te criaram frequentando igreja evangélica, Exato, não é isso? Exato. E eu, em criança, frequentava a igreja metodista, tradicional, mas aos 18 anos eu me afastei, talvez não querendo compromisso com a igreja, embora a igreja não nos exija compromisso. É verdade, tem essa lenda, né? A igreja vai, eu vou ter que ir lá todo domingo, eu vou ter que dar dinheiro, eu vou ter que isso. É uma ilusão isso, né? Porque a pessoa vai por prazer, né? Ninguém te obriga, não tem chamada, não tem uma folha de chamada, não tem ponto para você bater. O pastor não fica olhando se você faltou, se não veio. É que nós sentimos falta da... Lógico, a pessoa vai com alegria, não é? Vamos com prazer e espontaneamente. Verdade. E aí eu conheci uma pessoa e ela começou a dizer: poxa, a gente não vai a uma igreja, não frequenta uma igreja. Como eu já tinha frequentado, para mim foi mais fácil. E até que nós voltamos para a igreja. Isso. Então, essa pessoa é a tua esposa, né? A moça que você orou, que você me disse, que você pediu a Deus que te mandasse uma companheira. Porque eu namorava e tal, mas eu queria um compromisso sério, e eu orei ao Senhor e acabei conhecendo Ana Cláudia, que é uma... Aliás, mesmo não frequentando a igreja, você sabia que Deus ouve orações, né? Sim, tanto é que eu orei e confiei, e ele me respondeu, que ele me apresentou a Ana Cláudia, eu conheci, não foi sem querer, porque Deus está no controle de tudo, e nos casamos, e ela fomos para a Igreja Missionária Evangélica Maranata. Ela foi a primeira a se batizar. Ela não era evangélica. Ela te trouxe de volta, me trouxe, né? Deus a usou para me trazer de volta.
E a partir daí, eu só lamento ter perdido esse tempo dos meus 18 aos 40 anos, porque me afastei de onde eu nunca deveria ter saído. Você não se meteu com vícios, nem com coisas erradas, não. Mas faltava aquele algo mais que quem tem Jesus tem no coração. A alegria espontânea que eu não tinha. Quando eu estava na igreja, eu era uma pessoa alegre, todo mundo dizia. Depois, eu sem perceber, eu perdi essa alegria. E voltei a ter. Porque a Ana Cláudia disse que eu sou um palhaço. Então, porque tive paz, Deus me recolocou tudo. Restaurou você. Me restaurou por inteiro. E hoje, nem pensar em ficar longe de Jesus. Vem para a igreja, tem um compromisso por alegria, não é? Sem ser cobrado. Você vem porque é muito bom estar na casa do Senhor, não é, Wellington? É espontâneo, é necessidade que a gente sente no interior. Porque eu me afastei da igreja, mas não fiquei, não era porque estava decepcionado com Deus, nunca usei droga, nunca matei, roubei, nada dessas coisas. Aquela ilusão até da juventude. Da juventude. Mas ainda bem que minha mãe dobrou o joelho, e Deus ouviu a oração mais uma vez, ouviu a minha, ouviu da minha mãe, e eu voltei para o Senhor, da onde eu não quero sair, me afastar nunca mais. É verdade. Agora, Wellington, a vida estava correndo tranquila, você feliz, com um lar, uma esposa muito bacana, que eu conheço ela, muito especial, mas de repente surgiu um problema, porque a vida é assim, Jesus nos disse, né, que no mundo nós teríamos as aflições. E as aflições chegam para todos. Não é? Seria tapar o sol com a peneira, dizer que pelo fato de você ter tido um encontro com Jesus, você não ia mais ter problema, você ia parar de sofrer. Não existe isso, né? Não. Os problemas chegam na nossa vida e chegou um problema sério para você, que foi uma enfermidade. Como é que foi isso? Eu fazendo uma consulta de rotina, tinha uma parte dolorida na direção do meu rim esquerdo e o gastro mandou que eu fizesse uma tomografia. E quando eu trouxe o resultado, para minha surpresa, ele disse que eu estava com um câncer maligno, que ele tinha 90% de certeza que era maligno. Eu consultei outros médicos por aconselhamento. Outra opinião. Outras opiniões. Já disseram que era era supra-sumo dessa área. Da área. E eles também ratificaram, que era 90% de certeza que era um câncer maligno. Como é que ficou o teu coração nessa situação, Wellington? Na hora um choque, mas eu comecei a orar ao Senhor, tanto e eu já estava na igreja, então orei. E a primeira coisa que Deus fez foi me dar paz. Você tem que ter paz para resolver essas coisas. Mas uma paz que impressionava a mim mesmo. Porque eu digo, meu Deus, poxa, eu nunca imaginei ter isso, mas quando eu tivesse, como eu reagiria? E fui procurar os fazer médicos. A tua parte. A minha parte. Procurar os médicos. E diga-se de passagem, orando também, porque você não tem plano de saúde. Não tenho plano de saúde. E o meu plano é Jesus. Ia pedir à minha igreja que orasse. Meus irmãos, contei a todos, e eles podem deixar que Deus vai te responder. Isso é uma coisa formidável que nós temos ao frequentar uma igreja, né? Você tem uma família. Não é aquele lugar que você entra, sai, ninguém te conhece. Não, as pessoas te conhecem. O fato de você estar sempre ali, você cria laços de amizade, você traz um problema, a turma abraça o teu problema junto contigo. Eu já faço, eu todo sábado sim, sábado não, espontaneamente, eu atendo telefones do programa Louvor e Mensagem. É bom a gente avisar isso aí para quem está nos assistindo, que você... O Wellington é um dos voluntários aqui no telefone. Pode ser até que neste sábado da tua entrevista você esteja no telefone. Provavelmente. E é o seguinte, esse atendimento a gente vai levar um pouquinho de bênção, mas a gente sai tão abençoado. E eu cheguei a falar para
uma pessoa que atendeu. Não se desespere. A senhora está falando com uma pessoa que está com um problema seríssimo e eu estou aqui lhe recomendando o Senhor, paz, e volta para a sua igreja. Acredite no Senhor. Deus ouve orações. E ela disse, puxa vida, o Senhor, nesse problema sério que eu cheguei a falar para ela o que eu tinha, ela disse, pô, o Senhor está me trazendo essa paz que eu não tinha. Que bênção. E aí, Wellington, você parece que as portas foram se abrindo, né? Porque mesmo sem ter plano de saúde, você parece que Deus colocou anjos, médicos que tiveram assim um carinho, uma atenção por você e você foi bem encaminhado para a cirurgia. Eu fui isso tudo no hospital público, em tempo recorde. É verdade. Se você tivesse convênio, ia demorar bastante. Não, hein? só demorou mais um pouco, porque tinha a semana do carnaval. Após a semana do carnaval, eu me internei 2, 3 vezes por problemas técnicos, até que eu fiz a cirurgia muito bem sucedida. Eu achei interessante que você disse que desses médicos que você foi, ele te perguntou, você tem plano de saúde? Ah, sim. Você disse para ele, não. Eu falei, não tenho nada. Eu só tenho, doutor, eu só tenho Jesus. Esse eu sei que cuida de mim, mas plano de saúde nenhum. Aí na hora ele passou a mão no telefone Aí, e já te encaminhou. Para minha surpresa, ele ligou para um amigo e o amigo disse, manda ele vir aqui. No hospital público? No hospital público. Que bênção, e eu fiz cadastro, passei por todas as coisas que todo mundo passa. De cadastro, vai consulta, marca consulta, espera. Mas num tempo recorde, né? Num tempo recorde. Mas eu tinha orado ao Senhor e sabia que Ele estava, a cada dia que eu passava, Ele me dava a certeza de que Ele ia responder às minhas orações. Que bênção. Agora, Wellington, você fez a cirurgia e aí? Era câncer? Porque todos os médicos que eu consultei, ele disse que tinha certeza de 90% Parece de que era câncer. O formato do nódulo, né, passa essa informação. O 70% que 90% que era câncer maligno. Uhum. E agora voltei há 2 semanas atrás, exatamente quando saía a biópsia, e ele me falou que não era câncer, era benigno e que eu estava de parabéns. E eu louvei ao Senhor, agradeci, glorifiquei o nome de Deus e falei, Senhor, Tu és maravilhoso. Que bom. E hoje eu estou aqui com 60 dias. Já estou trabalhando. Né? Graças a Deus. E eu achei formidável que isso é até uma informação útil, uma informação de utilidade pública, né? Que você se cadastrou na clínica de família, que você procurou os hospitais públicos, fez o passo a passo todo, porque às vezes a pessoa fica arrastando uma enfermidade e achando que não, eu não tenho convênio, vai ser difícil. O negócio é correr atrás, não é, Wellington? Tem muito hospital público funcionando ainda. Esse Hospital Cardoso Fontes é excelente. Os médicos maravilhosos. Quer dizer, o negócio é orar, mas também fazer a minha parte. E aonde... Oração e ação. Isso é muito importante. Você pede a Deus, Deus vai abrir oportunidades, chances para você, mas Deus também abençoa aquele que corre atrás e que trabalha. Deus diz, faça a tua parte. Com certeza. E eu fiz a minha parte, crendo que Deus estaria no controle. Isso. Deus te abençoe. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, Wellington, por essa tua palavra de esperança, palavra de ânimo. Você que está aí na sua casa, está enfrentando uma enfermidade, uma suspeita seríssima, como era do Wellington, de câncer. Ora e toca para frente, porque Deus vai te abençoar. As oportunidades vão ser abertas, procure uma igreja, procure ter um grupo de oração, amigos, pessoas que te animem, que tragam uma palavra também de encorajamento para você. E você viu aí um telefone, ligue para nós,
Temos um grupo aqui de voluntários, desse grupo o Wellington faz parte também, para conversar com você, orar por você e te animar. Te dizer que Jesus toma conta, sim, da nossa vida em todos os aspectos. Mas fique ligado, porque o programa não terminou, você ainda vai escutar uma mensagem abençoadora sobre Jesus, que cuida do nosso corpo e cuida também da nossa alma, do nosso espírito e nos traz paz no meio da tribulação. Fique ligado. Meus amigos, a gente tem notado nos dias de hoje muita gente falando das coisas espirituais. Programas religiosos na televisão, no rádio, são centenas. Você ouve diversos pastores, padres, sacerdotes, você escuta muita gente, cada um, obviamente, tendo o seu ponto de vista, etc. Mas eu gostaria hoje de alertar você que está me ouvindo, que quer seguir a Jesus, que quer adorar a Deus, que quer andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. E eu quero que você ouça um conselho do apóstolo Paulo no capítulo 4 do livro de Filipenses, no Novo Testamento. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Petição, súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. E, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só, que coisa linda, meu amigo, minha amiga. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, de boa fama, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que nós estamos aprendendo aqui nesse versículo da palavra de Deus? É que nós temos que blindar o nosso coração, fazer com que o nosso coração seja protegido de alguns pensamentos que tendem a nos levar para baixo, a nos entrar em fossa, entrar em depressão, ou mesmo trazer uma mensagem de medo, de pavor, de desespero para os nossos corações. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, quando a gente lê as epístolas do apóstolo Paulo, a gente não fica vendo o apóstolo falando de demônio, de toda hora, de possessão demoníaca, do diabo, porque as forças malignas, sabe? Eu tenho notado nos dias de hoje que existe um certo tipo de pregadores que pregam sobre o medo, que pregam sobre o inferno. O que o demônio pode fazer contra você? Cuidado com Satanás, ele vai derrubar você. Sabe, meus irmãos, a gente precisa esquecer um pouco do Satanás, do demônio. Você precisa se apegar a Jesus, encher o seu coração das coisas de Deus. Eu não estou negando que o inimigo existe. O inimigo, ele existe e ele é poderoso. Ele é ardiloso, mas da forma com que as pessoas têm falado sobre essas guerras espirituais, que virão as forças do demônio, que nós temos que combater o demônio. Meu irmão, você tem que se encher do Espírito Santo, você tem que buscar a Jesus Cristo, não precisa ficar preocupado com o demônio, com o inferno, com as coisas malignas. Afasta isso do seu coração. Uma das características da nossa igreja, a Igreja Missionária Evangélica Maranata, é que você vem aqui, você louva a Deus, você escuta uma mensagem que edifica, que abençoa,
que liberta o seu coração, e você não escuta falar nem de demônio, nem de Satanás, nem das forças do mal. Você não sai daqui apavorado, com medo do demônio que vai atacar você, que vai roubar a paz do seu lar, que vai fazer com que o seu marido procure uma outra mulher. Cuidado, você tem que fazer aqui uma quebra de maldição, porque tem alguém fazendo uma mandiga contra o seu marido e é o ciúme que vai quebrar. Sabe, meus irmãos, isso é uma forma quase que doentia de fazer com que as pessoas adoeçam, fiquem medrosas, fiquem apavoradas e que busquem a Deus não porque amam a Jesus, não porque querem saborear as delícias da presença de Deus, mas alguns estão buscando a Deus por medo, medo de Satanás, medo do inferno, medo dos demônios. Isso você não vai ouvir nem ver numa reunião de uma igreja ética, de uma igreja equilibrada, de uma igreja cristã, onde os líderes são pessoas normais, saudáveis, pessoas que não estão agora num desvio total, ensinando coisas e amedrontando o povo, e tanta gente sendo amedrontada, inclusive em tantas reuniões evangélicas. A pessoa entra numa igreja evangélica para ouvir uma mensagem de paz, de alegria, de gozo, e sai de lá apavorada por causa do Satanás que está atacando. Meus irmãos, nós não temos que nos preocupar com essas coisas. A Bíblia diz que quem está debaixo do guarda-chuva de Jesus Cristo, o inimigo não toca na gente, não precisa ficar preocupado, nem expulsando Satanás daqui ou dali. Ei, vai sair de casa, tem que expulsar Satanás, porque o Satanás vai prejudicar o transporte, seu carro vai bater, vai sair de algum lugar, tem que quebrar a maldição. Nós não precisamos viver debaixo dessa fobia, dessa doença, é quase um distúrbio de comportamento. Eu não sei se essas pessoas, esses pastores, esses líderes que ensinam isso, eu não sei se eles não estavam precisando de uma boa psicoterapia, de um bom tratamento, de um bom psicólogo, ou mesmo conversar com outros pastores que creem de uma forma totalmente diferente, amando a Cristo, amando a Jesus, amando a obra de Deus, orando pelas pessoas, se dedicando à família, amando os valores da palavra de Deus e obedecendo o que o apóstolo Paulo falou para a gente fazer, encher o nosso coração, não dessas coisas, mas encher o nosso coração de coisa que é tudo que é puro, que é amável, que é bom. Se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento, amando as pessoas, perdoando as pessoas, procurando viver uma vida de serviço, uma vida de dedicação àqueles que estão precisando da gente, de tantas famílias, de tanta gente precisando de uma palavra de carinho, de amor, de esperança, de ânimo. É isso que nós precisamos fazer. Não aceite. Se você tem frequentado uma igreja onde Satanás está sendo muito falado, muito invocado e falando-se muito nessas coisas, procure uma igreja onde os pastores e os líderes falem de Cristo, falem do amor de Jesus, falem das coisas de Deus, que enlevam, que edificam, que enriquecem a nossa vida, ao invés de adoecer você, de levar você para um pensamento fóbico, um pensamento de medo, em que as pessoas ficam apavoradas. Olha, isso falta um pouco, sabe, de Bíblia, falta um pouco de conhecimento bíblico, falta um pouco de busca do Senhor, de oração, de bom senso. Como alguns líderes que têm falado de Jesus aqui e ali precisam de bom senso. A palavra de Deus nos ensina a amar os nossos inimigos e ao invés de amaldiçoá-los. Então a nossa mensagem não pode ser uma mensagem de vamos combatê-los, vamos desafiá-los, vamos arrebentá-los. Não, a nossa mensagem tem que ser: vamos amá-los, vamos orar por eles, vamos permitir a Deus que a verdade que foi revelada aos nossos corações também possa ser revelada ao coração dessas pessoas. Há muita gente, queridos, que não frequenta os nossos arraiais, não são evangélicas, mas são pessoas boas,
pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que estão fazendo o seu melhor, ainda não conhecem o outro caminho, o caminho da luz. Eles ainda estão presos, mas a gente precisa amar essa gente, orar por eles e saber que tem muita gente lá, no meio deles, muito melhor do que muita gente que frequenta cá as nossas reuniões. Então nós temos que ser tolerantes, amáveis, procurar honrá-los, respeitar o que eles creem. Ainda que nós não creiamos como eles, nós temos que respeitar o que eles creem, sem agredi-los, sem persegui-los, porque Jesus Cristo sempre pregou o amor, sempre pregou a renúncia. Pelo contrário, ele disse: aquele que te der um tapa no rosto, oferece o outro lado. Isso quebra totalmente com a briga, com a falta de amor, com o desprezo, com o ódio, com a guerra. Jesus Cristo foi o grande vencedor, não porque ele derrubou os seus adversários, mas porque ele venceu os seus adversários com amor. Seja um seguidor de Cristo. Tire do seu coração todo o medo, toda a fobia, todo o sentimento de culpa, todo o sentimento de desespero que está sendo pregado em muitas igrejas. Vá para uma igreja equilibrada, uma igreja que pregue a Bíblia com amor, uma mensagem triunfante de Jesus Cristo. Você, meu amigo, se está me ouvindo, você está precisando de conhecer o outro lado do Evangelho, o Evangelho que prega o amor, o perdão e a vitória em nome de Jesus. Deus o abençoe. Se você tem alguma dúvida, ligue para nós. Você está vendo um telefone aparecendo aí na telinha. Existem homens e mulheres agora na nossa sede esperando você ligar para orar por você, para se importar com a sua necessidade. Jesus Cristo ainda é o mesmo. Ele pode curar você dos seus medos, das suas fobias, dos seus desesperos. E é bom que você não pegue essas doenças numa religião ou numa reunião onde Jesus Cristo é anunciado, porque o cristianismo veio para nos libertar e não para nos adoecer. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Eu quero orar com você nesse momento, para que Deus tenha misericórdia de você, que você passe a crer num Jesus Cristo amoroso, que cuida de nós, que quer o nosso melhor, que não quer nos oprimir com uma mensagem dura, uma mensagem de jugo, uma mensagem de escravidão. Não, Jesus Cristo veio para nos libertar. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse homem, por essa mulher, por esse meu irmão em Cristo, que está agora ouvindo este programa. Quem sabe ele tem frequentado uma igreja dessas desequilibradas, onde a mensagem que ele está ouvindo é uma mensagem de medo, é uma mensagem que ele precisa fazer qualquer coisa, senão ele vai ser destruído por Satanás. Meu Deus, tira esse sentimento do coração desse meu irmão, coloca no seu coração uma mensagem de ânimo, de alegria, de vitória, de confiança, de que aquele que está em Cristo Jesus, o inimigo não tem nenhum poder para tocar na sua vida. Deus o abençoe, espero que você esteja conosco em uma de nossas igrejas, amanhã, nas nossas reuniões. Os endereços estão aparecendo aí, o telefone está voltando a aparecer. Se você não tiver anotado um endereço nosso, venha participar das nossas reuniões. Uma coisa você pode ter certeza, você vai voltar, vai sair das nossas reuniões abençoado, alegre, feliz, sem nenhum sentimento de medo, nem de fobia, nem de desespero. Deus o abençoe. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Amém.